Bom dia. Olha, Saulo de novo. Rapaz, Saulo, você tá gravando faca demais, os caras estão falando. Não tô conseguindo acompanhar, né? Relaxa, daqui a pouco eu paro. É brincadeira. Bom, eu vim de manhã cedo aqui, eu tenho... Antes de começar, de bater um papo, né? Hoje eu posso estar calmo, posso estar bravo, daqui a pouco a gente vai ver. Eu vim falar também aqui. Tô na praia de Boa Viagem aqui. Aqui é a praia de Boa Viagem Astral, né? Saiu, foi pra fora do corpo de vez, né? Nem falo pouco. Aí, antes de ir pro trabalho, eu tenho 2 relatos para contar essa noite. Sendo que um deles foi muito forte, assim. Foi um relato de amparo, assim, que na verdade, quando acontece assim, eu falo, é sempre mais raro, né? Que é assim, enquanto a galera tá tudo de banho de praia aqui, Saulo tá de tênis, de camisa, né? Mas vamos lá, como é que eu tô? Bom, primeiro foi assim, eu comecei a fazer técnica cedo, acordei em catalepsia projetiva, fiquei com raiva de não estar fazendo os experimentos lá já do NeuroSky. E... deixa eu ver onde é que eu tô para não me perder, tá ali. E me afastei do corpo pela vontade, saí e fui embora. Cheguei na região, foi muito rápido, eu já cheguei lá, parece que eu fui levado assim, parece que eu saí do corpo. Quando eu saí do quarto, já tinha ficado tudo escuro e eu já apareci nesse lugar. Acontece às vezes isso, né? Você já é levado para lá, em que tinham vários espíritos necessitados, né? Você percebia que, em princípio, eles estavam mais nervosos, desequilibrados, pedindo ajuda. E eu me aproximei deles, só que eles estavam muito agoniados, muito nervosos, sabe? Eu próprio não estava conseguindo acalmar a situação deles. Me esforcei para passar energia, não estava funcionando. E eu tentando de todo jeito, eu sabia que tinha um mentor ali. E eu que não estava conseguindo me controlar para ficar calmo o suficiente para doar energia, para passar o melhor possível. Foi quando eu me concentrei, fechei os olhos e me concentrei, falei, vou me concentrar, acho que deve ser isso, né? E pedi ajuda, falei, mentor que estiver perto, alguém, mais algum amigo espiritual por perto que possa chegar até aqui e me dar uma força, porque eu não estou conseguindo, eu não sei porquê. Olha, eu comecei a ouvir um tipo de uma canção linda, era o som, eu não consigo transferir em palavras aqui. E começou a vir aquilo na minha direção. E eu olho, eu senti meu frontal abrir nessa hora, como se alguma coisa estivesse mexendo, e vi uma coisa vindo dançando. E via dançando em meio de cheiro, um cheiro muito bom de planta. E eu senti na hora, era como se fosse um orixá. Eu não sei como eu entrei nessa faixa, como eu vibrei isso, ou se foi alguma coisa amiga por perto que chamou. E simplesmente era uma coisa que eu nunca tinha visto. Como se tivesse ele não falou comigo, não falava a minha língua. Simplesmente enquanto dançava, no meio do processo ali, ele dançava. Ele jogava energias em mim, jogava energias naqueles espíritos, e a sala toda ficou com um cheiro muito forte de plantas, um cheiro bom. E eu comecei a ganhar muita força espiritual nessa hora. Eu entrei naquela energia e comecei a ajudar também, passar a energia adiante. E ali eu senti todos aqueles espíritos que estavam ali, tinha uns 4 ou 5 mais ou menos, sendo ajudados. Com uma leveza, com uma coisa linda que aquilo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda em termos de amparo, né? Aquele espírito amparando. Aí eu voltei ao corpo. Pouco depois disso, eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu naquele processo. Só que eu me acordei lembrando de tudo no corpo físico e fiquei assim pensando em levantar para escrever, porque eu já esqueci algumas coisas aqui agora, só estou falando nisso agora, vou ver se eu escrevo esse relato, né? O amparo com o orixá. Rapaz, que coisa perfeita, que força espiritual é aquela. Aí eu fiquei questionando, de onde vêm esses seres, por que eles dançam, de onde vem essa energia, sabe? É como se aquela dança não fosse uma dança desse tipo de dançar para ser... Não, é como se fosse um ritual, é como se fosse uma ligação com as plantas.
como se fosse uma ligação com a natureza, sabe? É como se aquilo chamasse, se conectasse de uma forma às essências, né, da natureza, e aquela dança não era uma dança rítmica, era uma dança de sintonia com as plantas, com as coisas, e é como se ela entrasse numa faixa de compreensão de espíritos da natureza. E por isso sentia aquilo, sabe? Era lindo, era uma aparência feminina, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não via muita forma, eu sentia que transmitia uma aparência feminina, eu não via forma. Eu não entendo assim, apesar de já ter feito um projeto sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, e quem mais estuda os orixás realmente, mas eu não entendo profundamente, e na hora acho que nem fazia diferença também a identificação de qual linha de energética seria aquela, provavelmente alguém vai poder falar. Aí eu voltei ao corpo, fui no banheiro, né? Fiquei com preguiça de vou deitar de novo, ver se eu saio de novo. Saí. Já acordei de novo, mal deitei, assim, pouco tempo depois acordei na rua onde é minha mãe, onde eu comecei minhas projeções, né? E nesse lugar eu fui até a casa de um amigo, o Ícaro, vou até falar com ele. E ele falava pra mim que era como se ele estivesse escrevendo um livro ou alguma coisa assim. E comentava desse livro pra mim e tal. Aí eu voltava, ia até minha casa, encontrava com meu irmão que estava inconsciente ou semi-consciente. Falava, Sandra, você está fora do corpo, você não sabe. Eu estava na casa de Ícaro agora, ele falou de um livro dele. Aí fiquei dentro da minha casa ali, eu tentando despertar meu irmão, conversando com ele um tempinho. Não consegui, ele não acordou. No momento em que eu consegui trazer uma lucidez para ele sumiu da minha frente. Eu falei, ele voltou ao corpo, né? O que acontece sempre, já estou acostumado com isso. E é isso. Queria deixar uma mensagem aqui, aproveitar nessa energia, para que as pessoas sempre tomassem muito cuidado com o direcionamento das suas palavras. Por exemplo, o evangélico que fala mal do que não sabe. Porque é coisa do capeta, porque... bicho, por que fala de uma coisa que não sabe? É tão frágil isso, é tão pequeno você comentar de algo que é uma coisa que alguém não está fora daquela energia, resolver falar como é que as coisas funcionam, ou julgar mal, como se fossem os mais certos. A Umbanda, o Candomblé, você não vê hora nenhuma eles fazendo campanha para dízimo, campanha para ganhar dinheiro, campanha para... Não, eles simplesmente fazem o seu trabalho, eles estão lá ajudando todo mundo, colabora quem pode, quem não pode, eles não falam mal, você não vê ninguém falar mal de ninguém. Eles não aparecem em vídeo criticando evangélico. Eu não sei qual é o problema, parece insegurança. Parece que os evangélicos, não são todos, obviamente, mas os pastores mais drásticos, eles têm alguma insegurança tão grande em relação à sua própria religião que ficam falando mal das outras, não entendem. Eu vi fora do corpo hoje, foi uma coisa linda. Foi uma coisa assim que eu acho que foi a única. Foi assim, já tive alguns contatos com o espírito da natureza, mas como esse nunca tinha tido. Né? E aconteceu quando eu pensei em ajudar o próximo, rapaz, eu não estava conseguindo. O mentor que estava comigo ali, por algum motivo, ou por meu próprio desequilíbrio, ele não conseguia me controlar a ponto disso. Aí quando eu fechei os olhos, me sintonizei e veio uma coisa, não sei de onde, se chamada por quem, e foi essa coisa que conseguiu acalmar o ambiente, fazer tudo acontecer. Então é muito bonito, né? É um negócio muito divino, né? É um negócio de amor, de caridade, sabe? E é isso, essa mensagem que eu queria deixar agora, para que as pessoas que não conhecem tomassem muito cuidado com o direcionamento das suas palavras, porque elas próprias estão agindo de forma insensata para com elas mesmas. Estão tirando a oportunidade de aprendizado delas próprias e colocando na mente lavagens cerebrais que, no fim das contas, nessa vida é capaz de não ter mais retorno. Vamos lá? Vamos lá. A Mila manda uma questão pra gente aqui, né? Não podia falar o nome dela? Pode falar o nome dela, hoje não errei. Querido Saulo, eu vou aguardar seu próximo. É o seguinte, uma pessoa me mandou uma crítica. Momento crítica! Ela que mandou uma crítica no seguinte: Saulo, você tem que parar de não aceitar elogio. Aí eu fiquei pensativo em relação a isso e realmente entrei em concordância. Por quê? Porque se eu posso ver uma coisa ruim, é um traço fraco meu, e observar esse traço fraco, porque eu não posso olhar o traço forte? Quer dizer, o que eu tenho de bom, ser também usado como exemplo. Mas isso vai elevar seu ego? Não necessariamente. A gente tem a mania de crítica, e eu entrei em contato total. Ele me falou de outra forma, eu já processei dessa.
A gente tem a mania da Igreja Católica Romana, cheia de ouro, com o Papa, cheia de... A roupa do Papa que ele estava usando para o enterro dele custava mais de 300 mil dólares, o último Papa, eu estava lendo, né? E o enterro do Papa, não sei para onde ele vai levar aquilo, mas enfim. E a gente tem a mania de ficar assim, não, porque as histórias do santo, São Francisco de Assis larga tudo e fica sem nada. Vê se a igreja largou tudo, só as histórias são lindas, mas os papas, o Vaticano e tudo mais é cheio de riqueza, né? Aí então, por causa dessa cultura, a gente tem a mania de se diminuir. Eu concordei com ele, eu tenho uma mania de preferir não falar de elogios, por quê? Tal, por quê? Não, porque eu não quero mexer no meu ego, não quero parecer superior, eu não me sinto assim. O fato é que a gente não deve se importar com esse ponto, né? Então eu vou começar, na medida do possível, quando as pessoas falarem dos elogios dela, dividir um pouquinho disso. Eu vim pra praia já para sentir uma energia boa de manhã cedo também. E vocês também terem uma imagem bonitinha, né? Além da minha feiura. Ontem também reclamaram da câmera e a Daniele falou que prefere que grave olho a olho, porque ela consegue fazer leitura labial. Por esse motivo, eu estou fazendo a gravação assim, né? Já estou até me acostumando, as pessoas passam me olhando, já não ligo mais, sou tipo um repórter, sabe? Aqueles caras, tal, pode passar me olhando, que eu ainda passo me ouvindo. Tem gente que passa assim, quando eu falo de espírita, chega e abre os olhos, assim, não dá pra você ver meus olhos, mas eles abrem. Cara, aproveitar seu fac, virou uma rotina agradável. Olha que detesto rotina, tá vendo que bonitinho, né? As pessoas estão sentindo carinho, assim, então eu tô retornando agora. Elogio pouco, que se for demais eu não falo também, fico com vergonha. Também quebra o pau comigo. Saulo isso, Saulo aquilo, vai por ali, vai por aqui, eu costumo ouvir, né? Às vezes eu não concordo com uma coisa e outra, mas eu costumo ouvir. O que tem a me dizer, quando morei em São Paulo, sonhava com ETs e naves e me recordo como se estivesse sonhando ontem. Eu morei sempre no 10º andar, como sempre, pra cima. Sonhos sempre tranquilos e belos. Retornei para Brasília, onde nasci há 20 anos e não sonhei com eles. Como em São Paulo, hoje moro em andar bem mais baixo. Não sei se tem a ver, porém sonho com o elevador sempre que eu dentro. Eu antes de chegar ao destino, principalmente para cima, e sair correndo uma trilha no prédio como se fosse um trem, e depois no formato de trem, em metrô pela cidade, sonhava em São Paulo, continuei sonhando aqui em Brasília há pouco tempo. No início me apavorava porque saía em velocidade e sempre tinha uma pessoa comigo e percebia que eu precisava saltar com receio de colidir com algo lá na frente. Você está contando o relato dela aqui, né? Rapaz, o e-mail dela é grande, viu? Deixa eu ver se tem um... Vamos lá, vou continuar aqui. No início me apavorava porque saía em velocidade e tal. Eu procurava um meio de retornar para o local onde saí. Como passar do tempo, no sonho eu sabia que ia acontecer, o que eu precisava fazer. Inclusive no sonho eu pensei em pensar, ah não, de novo? Ela está dizendo que tinha sonhos constantes aqui, que estava se acostumando com eles, né? Então já instruía que não estivesse comigo para saltar sempre que a pessoa é diferente. Será que colidiria mesmo? Será que seria interessante ver para crer? Seria possível eu ter controle natural sem forçar a sonhar com o elevador somente para ver o que daria? O que, na sua visão, esse sonho pode dizer? Acredito em ETs e vidas em outros locais, reencarnação, já sonhei voando e adoro quando isso ocorre. Sempre que vou para tomar um passe, já disseram que tem uma energia de cura, tá? Ela fala muita coisa em cima da outra aqui, rapaz. E muita pergunta em cima da outra, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui com a questão dela aqui. Bom, ela tá... Vai curtir na praia. Bom, ela fala de alguma experiência dela. Ela disse que tinha enxaqueca há uns 3 anos. E que quando começou a cuidar mais da espiritualidade, assistir palestras, melhorar a sintonia, elas melhoraram. Ela fala um pouquinho das experiências dela. É difícil a gente falar de experiência, Mila, porque elas envolvem muitos fatores, né? Mas essa coisa da gente andar em elevador, em metrô, realmente existe num plano astral, a gente anda mesmo. Existe transporte também em algumas dimensões, não tão densificadas como a troposférica, em que as pessoas utilizam do mesmo jeito que a gente utiliza aqui. É bem curioso isso, às vezes são mais rápidos, eles passam de lugares diferentes para outro. O elevador do meu prédio, toda vez que eu entro eu me lasco no plano astral, então não entro mais, eu vou descendo pela escada mesmo. Isso quando eu não saio voando do próprio andar, que às vezes eu tenho medo de cair e me esborrachar.
E você falou sobre a sua enxaqueca também. Eu não consegui administrar tudo que você falou, que é melhor mandar pergunta mais enxutinha, até mais fácil, uma pergunta só, do que tantas. Eu fico meio perdido aqui, ainda mais que o sol que atrapalha a leitura e a compreensão. No geral, que eu não posso ficar parando, assim como eu estou sentadinho no lugar, é mais fácil. Eu nunca sei onde eu vou gravar, né? Mas a enxaqueca, você pode ter melhorado a sua sintonia, você pode ter melhorado a quantidade de pensamentos ruins que você tem. E quando você acalma o corpo físico, que você manda informações mais brandas, automaticamente o corpo inteiro ele trabalha melhor, as células trabalham melhor, né? A divisão hormonal no corpo, quando a pessoa está nervosa, tudo equilibra, né? Uma pessoa que mexe no seu emocional, ela desequilibra o seu sistema como um todo. Automaticamente ela sim sofre reações, né? Então faz sentido sim sua enxaqueca diminuído. Consegui terminar. Só que elas não diminuíram porque você está assistindo os vídeos ou palestras, diminuíram porque você mudou sua sintonia, certo? Você alterou sua sintonia. Automaticamente você tem uma vida melhor, você está tendo uma vida mais saudável. Você mudou sua faixa, que nem pacientes que entram no hospital com quadros de depressão, que têm uma dificuldade enorme de melhorar a sua situação, como pessoas que entram calmas, tranquilas, conscientes, bem-humoradas às vezes perante a dificuldade e saem mais rápido, é impressionante. Como consegue, até os médicos às vezes chamam isso da milagre, o milagre do cérebro, né? Porque o cérebro tem uma força impressionante, claro, não é só físico, é energético, né? Vamos lá, um abraço para você, Mila. Manda perguntas mais enxutinhas que a gente vai ler com carinho aqui, tá? Desculpa qualquer coisa. O Eli manda a seguinte questão pra gente, o Eli. Lei do karma. O que você me diz da percepção de um sonho? Peraí, cadê a lei do karma? Calma. Essa é outra questão. Eu estava lendo a lei do karma. Eu abri a lei do karma. Aqui. Eu vou voltar para ele agora, porque é sacanagem, né? Fernando Costa. A lei do karma. Por que alguns insistem em dizer que a lei do karma somente está ligada ao sofrimento, tristezas, guerras, mortes coletivas? Segue o exemplo abaixo da sua visão espiritual sobre a lei do karma. Ele fala aqui um texto grande dos judeus nazistas do rei Davi. Enfim, ele faz uma questão aqui, testa um texto. É porque a lei do karma é a lei de ação e reação. A lei do karma não está ligada só a coisa ruim. Se é ação e reação, ela pode ser boa ou ruim. O problema é que a maioria das ações do homem causam reações tristes. Automaticamente a lei do karma se torna uma lei de sofrimento. Inclusive, Fernando, a lei do karma, ela existe somente porque nós somos seres que vamos transgredir o que é certo, né? Por exemplo, se parar para pensar, os animais não sofrem lei de ação e reação. A lei do karma não está sobre um cachorro, por exemplo. Por quê? Porque eu estou igual a Dilma, né? Por quê? Não, porque a Dilma fala assim. O pessoal fica bravo comigo, às vezes eu brinco com a Dilma, mas eu já falei que eu acho ela uma figura. Eu fico assistindo ali, às vezes dá dificuldade horrorosa, entendeu o que ela fala, isso não quer dizer que ela seja ruim, não, só é engraçado. Os animais não sofrem pelo fato deles não terem condições de escolherem que caminho vão trilhar. Por exemplo, eu quero fazer o mal. O cachorro não consegue fazer isso, ele vai usar o instinto dele. O instinto está nas informações básicas, como comer, latir, morder. Ele só pode fazer aquilo, ele não tem uma decisão de vou sair mordendo, não tem, sabe? Por maldade não, faz talvez por má criação ou coisa parecida, não por maldade. Então o ser humano foi um animal que evoluiu um pouquinho mais, né? Ele adquiriu espiritualmente, vamos pensar assim, uma liberdade. Só que uma liberdade que não é tão longe assim de um cachorro. Ele consegue agora decidir qual caminho seguir, só que ele não vai decidir bem, ele vai errar. Por esse motivo, uma lei de reação foi criada. Para quê? Para que direcionasse esse homem a não ficar o tempo inteiro fazendo porcaria. Então, cada vez que ele fizer uma coisa, ele sofre naturalmente uma repercussão física por isso, uma repercussão energética, uma reação daquilo, para que ele entenda o que ele está fazendo. Então, como aquilo volta para ele, aquilo vai lapidando até o momento em que ele recebe também coisas boas e percebe isso, né? Apesar de com o tempo como vive muito cada um vive muito a sua vida, acaba não percebendo, por fazer muito poucas ações positivas, as ações positivas de reação de retorno, né?
Então, com o tempo, a ideia teórica, né, porque a gente não chegou lá, não, as informações é que o homem não vai precisar mais da ação da lei de causa e efeito, porque simplesmente ele não vai fazer mais nada errado. Ele não vai errar mais em relação ao outro, porque ele se vê no contexto de cada ação. E mesmo aquela que ele não entende, ele compreende, ele só não entende porque não passa. Então, automaticamente, a lei de causa e efeito ela passa a ser nula, ela não funciona mais para o homem, porque não existe mais ação. Então, quer dizer, até a ação de compensação nada mais é do que eu vou fazer o bem porque eu estou pensando em mim. A lei de causa e efeito é uma lei limitada, é uma lei baseada em consciências pequenas. Porque até as leis que Jesus falou são leis egoístas. Faça aos outros aquilo que desejaria que fizesse a você. Quer dizer, ele comparou o amor do próximo com o amor a si mesmo. Ou seja, se você fizer algo errado, ou tiver que fazer algo bom, faça porque primeiro você vai gostar que façam com você. Então a gente não consegue pensar no próximo sem um desprendimento de si mesmo. Mas o futuro, né, isso vai mudar e muito. A gente vai ter essa compreensão total, automaticamente a lei de causa e efeito ela se torna nula e até uma pessoa não vai fazer uma coisa pensando em ter um retorno, né? Uma pessoa não vai criar um processo pensando em ter seu próprio retorno. Um amigo também mandou uma informação, falou que em vez de eu chamar celular, chamar um Umbralfone. Olha só, eu vou pegar aqui a mensagem aqui no Umbralfone aqui. Quem foi, pai? Qual é o nome dele, bicho? Espera aí que eu vou achar aqui agora para fazer justiça. Justiça ao meu amigo que deu a ideia aqui. Que isso? Vou ver se eu acho ele aqui. Cara, isso aqui que eu não tô achando. Eu vou achar e vou falar, vamos? Pô, fone Umbral. Se Umbral eu vou achar 1 milhão aqui, mas Umbral fone não, velho. Bom, ele deve ter deixado a mensagem no Facebook, coisa parecida, por isso que eu não tô achando. Ah, posta aí embaixo, você que foi. Ó, Saulo, fui eu. Aí eu falo depois no outro FAQ. Deixa eu ler essa questão do amigo aqui agora que eu comecei a ler. E larguei pra lá. O cara vai ficar chateado comigo. E você, tá fazendo o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto? Você faz o quê? Né? Tá só olhando, tá só criticando, tá só falando? Tudo é legal, também faço isso. Mas e assim, escreve um blog, escreve um livro, faz um vídeo, cria um texto, sei lá, faz um áudio, vai fazer campanha do quilo, vai tocar por aí de graça, ajudar de graça entre aspas, diga assim, campanha para ajudar os outros, porque amanhã tem mania de sugar o músico, eu sei o que eu estou falando. Faz sua parte, rapaz, é fácil, é só ter boa vontade, né? E quando a gente começa a fazer, a gente vê que muda. Vamos ler essa questão do Eli aqui. O que você me diz da percepção de um sonho e perceber que a mente está criando situações imaginando? Eu não tive reação, mas depois da percepção da situação, me senti como se estivesse em terceira pessoa, sem percepção da forma, apenas assistindo a mente criar. E depois do vislumbre, o sonho ocorreu mais rápido, então eu acordei. Isso me chamou a atenção, o reflexo dos pensamentos conscientes na inconsciência. Logo que você vai dormir ali, nós temos um sonho que é o sonho mais margeado em relação àquilo que nós dizemos durante o dia. É aquele sonho que fica aqueles pensamentos que ficam em órbita por repercussão de ações mais próximas do momento que você vai deitar. Por exemplo, eu estou aqui na praia, eu passo o dia aqui na praia, né? Aí eu tô aqui e tal, todo dia mergulhando. Aí de noite quando eu for deitar, eu tenho grande chance de trazer essas minhas rememorações logo ao deitar. Isso fica magiando. Então o primeiro sonho sempre vai ser confuso. Se você tiver os primeiros sonhos, mesmo projeção, elas podem ser mais voltadas ao onirismo, porque através das energias do cordão de prata, isso também é armazenado na hora que você retorna, é misturado ao corpo físico. Então a gente está sempre limitado ao corpo físico, com certeza. É triste, chega a ser triste isso. O fato da gente estar sempre condenado, digamos assim, a repercussão, a limitação do corpo físico. Verdade. Vou ficar assim porque senão a Daniela me dá bronca. Fala, Saulo, fala pra câmera que é que a Daniela disse que tem alguma dificuldade de auditiva e que a parte labial ela consegue ler com mais facilidade, né? Então vamos lá, não me dê bronca mais não, somos amigos. Tem que ter amor, sabe? Então é isso, esses sonhos todos misturados acontecem basicamente assim, não só nisso, sempre vai ter uma interpretação física. Outra coisa que é muito difícil para quem sai do corpo, as interpretações físicas. O cérebro é uma coisa muito rápida. Por exemplo, eu saio do corpo e me encontro com um mentor
que pra mim tem energia de pai. Quando eu retorno, como eu não sei quem é, como eu não tenho visão, o cérebro faz aí, ali imediatamente a ligação ao meu pai. Então parece que eu estive com meu pai. Eu tenho certeza que estive com meu pai, mas não foi com ele. Mesma coisa, muita gente manda mensagem, eu estive com você. Acontece que ela saiu do corpo e encontrou às vezes um projetor ou alguém lá fora. Como uma pessoa que ela assiste um FAQ de vez em quando sou eu, ou o Valdo, ou o Wagner, qualquer pessoa que ela assista, ela vai fazer a ligação, vai dizer que esteve com aquela pessoa. 90% de chance de ter sido ligação cerebral. Então existem muitos fatores que modificam. Bom, esse FAQ aqui eu vou ler mais uma questão, só que eu ia embora. Mas fiquei com pena. O dia tá tão bonitinho aqui, tem que ir pro escritório e tal. Não foi de você, não foi de mim. Tô brincando, foi de você também. A Márcia manda a questão pra gente. Catalepsia projetiva. Vamos lá, repetir conhecimento faz parte do aprendizado. Um dia por acaso assisti o FAQ no YouTube, desde então tenho acompanhado seu trabalho, tem sido um feixe de luz no meio de tantas que passamos e não entendemos direito que nem é por aí. Valeu, né? É bom sempre, todo mundo tá criando essa energia para que a gente viva um mundo melhor. Cada um faz sua pequena parte, né? Vem aqui, outro faz ali, outro empurra, e aí a gente faz um mundo melhor. Por várias vezes acordava e não conseguia me mexer, desde criança isso acontecia, sempre tive muito medo, não entendia por quê. As épocas que mais tive normalmente aconteciam em ambientes mais densos, pesados e por desavenças ou casas em que moramos, que apesar de ser pequenas, eu e meu marido parecia que estávamos sempre cheias. Tinha impressão de ver vultos e mesmo ouvir coisas, ressalto apenas que isso aconteceu em locais específicos, foram 3 casas onde morei. Você viu meu cabelo, mamãe, quero ser gay hoje? Tá sim, minha esposa, né? Mamãe, sou eu. Eu penteei de forma diferente. Eu fui no cabeleireiro, só para comentar a parte aqui. E ela chegou e falou, seu cabelo tá penteado do lado errado, você tem que pentear ele assim, tal, botar ele para esse lado, porque os fios crescem para esse lado. Aí eu falei, você estudou fiologia, foi? Cabelologia? Não, porque eu conheço tal, só que me deu uma dica, passou meu cabelo. Aí eu cheguei em casa, com o cabelo assim. Minha esposa falou, que desgraça é essa? Eu falei, é o amor por você, eu fiz por sua causa. Aí imediatamente ela veio na minha cabeça para arrumar, não toque no meu cabelo, que a minha cabeleireira falou que é assim. Rapaz, foi uma... até hoje ela briga comigo por causa desse cabelo. Mas vou deixar que a mamãe quero ser gay por um tempo. Você, por aí, vê aí que seu cabelo ficou lindo. Diga se meu cabelo ficou lindo, né? Um pouquinho de vaidade no ser humano não custa nada e só não leva pro brau. Tô brincando, só para relaxar um pouco. Houve épocas em que tinha medo de dormir porque acordava e não conseguia me mexer. O que poderia ter acontecido? Agradeço muito pelo seu trabalho que tem realizado, seu jeito simples de passar conhecimento e nos ajudado muito. Obrigado, Márcia! Márcia, o que aconteceu foi isso mesmo que eu vou te falar agora. A catalepsia projetiva já é uma semi-projeção e muitas vezes já dá contato total espiritualmente de forma em visão de clarividência, né? As pessoas param aqui do lado me olhando, vai ver o que eu tô falando. Essa senhora veio de lá, aí parou aqui, é que apareceu na filmagem. Foi ver ela aqui atrás, galera. Que massa! Então, a catalepsia projetiva, naturalmente, sim, ela já é uma projeção. E com isso você consegue ver a casa cheia, os procedimentos dentro energeticamente falando, você consegue sentir todas as reações. O medo da catalepsia projetiva faz parte, porque o fato de você não conseguir se mexer, ver os vultos, ver espíritos do lado, dá uma agonia. Eu sinto até hoje essa agonia, por isso que eu me afasto logo para ver de cara a cara. Gosto de olhar nos olhos logo dos espíritos, ver o que está ali. Então tem sim repercussão energética na catalepsia projetiva, certo? O que eu poderia mais adicionar aqui no seu e-mail, que essa senhora aqui me tirou a concentração total. Esse obsessor aqui atrás, se encosta aqui atrás. Curiosidade é uma desgraça, né? Eu não conseguir se mexer, você vai ter que ter maturidade. Quando eu não consigo me mexer, apesar da agonia, eu fico feliz, porque eu já, como tenho uma certa experiência, eu já sei que a projeção é garantida. Se tiver catalepsia projetiva, aproveite. Não pare não de ter, né? Não desista dela, aproveite e tente se afastar do corpo, não com força. Pense na cozinha, pense no lugar e vá. Aí simplesmente a gente sai. Principalmente se cuidou das energias, está trabalhando bem, está com o emocional bom. Aproveite e vá ser útil. Como eu fiz hoje. Me vi fora do corpo, tentei ser útil. Olha a experiência que eu tive somente, única e exclusivamente, porque tentei ser útil. Se eu não tivesse tentado ajudar, amparar, nunca que eu ia entrar na faixa, ou chamar atenção, ou fazer com que algum espírito chamasse, que provavelmente foi isso que aconteceu, um orixá. Que foi o que aconteceu.
contato com o orixá, ou pelo menos uma energia característica. O orixá não existe só um, é uma linha gigantesca de espíritos, certo? Então, essa é o caminho, porque a partir dali você se utiliza, e melhor do que isso, porque eu fiquei tão sutil que eu voltei ao corpo e saí de novo, ou seja, vale pra caramba a pena ser útil, mesmo que seja de uma forma egoísta. Ser útil, claro, só me dou bem sendo útil, olha que pensamento, pode ser egoísta, mas é o melhor pensamento que tem. Já pensou se todo mundo, para acabar o FAQ no mundo, ajudasse os outros por egoísmo? Não, por que você ajuda os outros? Porque eu me dou bem, quanto mais ajudo os outros, mais me dou bem. Pense assim, pelo menos, já vai ser um mundo melhor. Galera, vou indo lá. Um abração pra vocês aí, bom dia. Desculpa aí pelos erros nossos aqui. Veja a gente com um bom coração, né? Critique, meta o pau, fale, mas sempre com educação. Acho que a crítica ela pode seguir esse caminho. Né? Não precisa dar porrada nos outros. Faça a sua parte em vez de só falar também. Né? Tem gente que fala muito e faz pouco. Faça a sua parte, beleza? Bom dia, abração. FOI na praia do Tubarão. Olha que lindo. Inveja. Pior que eu tenho que ir pro trabalho agora. Fui!